Valendo? Fala, minha galera, beleza, gente? Tudo tranquilo? Bom dia a todos, né? Que eu sei que vocês acordam cedinho para estudar, então é bom dia, né? Bom dia para vocês. Estamos entrando em meados de novembro, na semana 33, né, dessas aulas em casa, a aula lá no app, né? Enfim, e sempre explicando o que está acontecendo em física D de doido, né? É aquela ideia. Para os alunos de medicina e terceiro ano, está sendo uma revisão calma, sensata, serena, uma revisão muito tranquila e mastigada. E para os alunos de pré-vestibular, seja matutino ou noturno, é matéria nova. Então, estou agradando a todos aí, né? Se Deus quiser, estou agradando a todos. Gente, na aula passada a gente começou a falar de calor, né? Essa matéria tão importante, a calorimetria, é disparadamente disparado a matéria que o Fred Lana dá, que mais cai no Enem. Né? Se você comparar com termômetros, dilatação, gases, máquinas térmicas, até mesmo hidrostática, que cai bem também hidrostática, gravitação, não tem comparação, são 55, eu preciso ficar repetindo, são 55 questões de calorimetria na história do Enem. Então, é um assunto que você tem que dominar profundamente, saber muito. A probabilidade de cair esse ano é altíssima, né? Tem caído todo ano, ano passado caíram 3, 2019 caíram 3 questões de calorimetria. Você pensar num universo de 15 questões, que é a prova de física, então é uma quantidade considerável. E a gente falou na aula passada, né, do calor sensível, do calor latente, quando se muda de fase, quando muda de temperatura, e agora a gente vai estudar, gostaram, gente? Né? Agora a gente vai estudar as trocas de calor, né? A gente vai falar a respeito dos corpos trocando calor. Esse exercício é meio clássico. Você joga, já foi no Enem, por exemplo, você joga uma água quente numa água mais gelada, às vezes tem um cubo de gelo ou um metal absurdamente quente, passando dos 200, 300 graus Celsius, esses corpos trocam calor. E coloquei uma frasezinha que eu gostaria que vocês copiassem, se precisar pausa o vídeo na sua casa, e tem aqui: dois corpos ou mais em temperaturas diferentes irão trocar calor até que atinja o equilíbrio térmico. Dessa forma, todos os corpos do sistema isolado terão a mesma temperatura final. Amiguinhos, crianças, eu não grifei essa frase aqui à toa. Você vai ver que ela é o pilar para todos. Pilar para todos os exercícios, que a temperatura final é a mesma. A gente chama de temperatura de equilíbrio do sistema. A temperatura final do sistema. E outra coisa, eu coloquei aqui falando de um sistema isolado. Na nossa casa, no nosso dia a dia, o sistema está longe de ser isolado. Eu ponho, por exemplo, um copo com água e gelo na pia da minha casa, o ar da cozinha que corre participa da troca de calor também e torna-se algo incontrolável, impraticável em termos de cálculo. Eu não consigo calcular o quanto o ar da cozinha roubou de calor daquele sistema, ou deu até calor para aquele sistema, né? Porque às vezes venta mais, venta menos. E, enfim, isso não dá. Aqui a gente faz um sistema perfeito, um sistema isolado. Se eu falar que tem um copo, uma água, um gelo e um metal, só eles trocam calor. Esquece do ambiente. Se tiver uma fuga ou um ganho de calor para o ambiente, o exercício vai ser muito claro, muito enfático e vai te falar a quantidade ou o percentual, tá, que foi absorvido ou recebido. Enfim, vamos lá. Essa aula, gente, antes de passar slides aqui, sempre que eu faço essa aula ao vivo com o meu aluno, eu acho que trocas de calor é uma matéria, eu estou numa matéria, eu estou na teoria, trocas de calor, mas eu acho que funciona muito bem, didaticamente bem, eu ensinar essa matéria fazendo exercícios, tá? Eu, como professor, sempre atuo assim em trocas de calor. Acho didaticamente legal o aluno aprender trocas de calor dentro de um exercício. O aluno vai ler, vai ver qual é a sua dúvida, quais são as nuances, o que pensar, tudo bonitinho. Então eu separei aqui, se eu não me engano, 2 exercícios que eu vou fazer com muito carinho, muita calma com vocês, tentando passar quais são as nuances de você resolver exercícios de trocas de calor, corpos que trocam calor. Gente, quem é meu aluno, quem já foi meu aluno e já assistiu essa aula minha, e quem tem boa memória, né? Vocês têm uma quantidade avassaladora de professores, mas quem tem memória privilegiada, que eu gostaria de ter, não tem, mas enfim, vai lembrar que eu faço uma promessa nessa matéria. E a promessa que eu faço é: todos os exercícios, desde o mais simples
até um exercício de altíssimo nível, né, de um ITA, do IME. Eu considero o IME até mais difícil que o ITA, né, os vestibulares, tá? Foi a segunda etapa do IME, foi por agora. Enfim, todo o exercício que você trouxer para mim, fala, Fred, resolve esse exercício de trocas de calor para mim, eu lhe faço uma promessa. Eu resolvo sempre desse jeito. A primeira linha é sempre igual. Então tem um padrão de resolução. Você sabe de onde a solução vai vir. Que é a soma de todos os calores, lembrando que calor é energia. A soma de toda a energia térmica que está fluindo nesse sistema isolado tem que dar zero. A soma das energias ali dentro tem sempre que dar zero, porque se o sistema é isolado, isso é uma conservação da energia. Ó, escrevi aqui, ó, pela lei da conservação da energia, energia em geral, né? Mas como a gente está tratando de calor, pela conservação da energia térmica dentro do sistema, a somatória tem que dar zero. Porque se tem alguém ganhando calor, se alguém ganhou, eu vou inventar um número aqui, se alguém ganhou 70 calorias de calor, é porque alguém perdeu 70 calorias de calor. Não tem como nesse sistema isolado, aparecer ou sumir calorias. Não tem como aparecer ou sumir energia. Isso é a base da física, da onde a física nasce, logo após o Big Bang. Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. A física ela nasce daí, né? Centésimos, décimos de segundo pós-Big Bang, vem da conservação da energia. No Big Bang não se conversa, né? Vou nem entrar nesse assunto aí, senão dá pano para manga, a gente começa uma aula aqui de filosofia e tudo mais. Então, aqui ó, falou trocas de calor, o que o professor Fred vai fazer? Somatória das energias, somatória dos calores no sistema tem que dar zero. É um sistema fechado, a energia fica ali dentro. Se alguém ganha é mais, se alguém perde é menos. Tranquilo? Então vamos lá. Primeiro exercício que eu separei para vocês, vai lendo aí e fala aí. Dentro de um calorímetro que contém 4 litros de água a 15 graus Celsius, coloque 600 gramas de gelo a 0 graus Celsius e deixe atingir o equilíbrio térmico. Considerando o calor específico da água 1, calor de derretimento do gelo 80 calorias por grama, e a massa específica da água 1, a temperatura aproximada de equilíbrio térmico será de quanto? Então, resumindo, se eu fizer um resumo aqui, eu misturei água e gelo. Água e gelo. E eu quero saber a temperatura final. Olha como é que eu faço, eu tenho até resolução aqui que fica meio grande matematicamente, depois eu vou colocar aqui. Mas antes eu quero aqui, ó, no quadro, vem pra cá. Olha como é que eu faço. Ah, é trocas de calor? Vou até aqui, ó, ser bem prolixo, bem calmo. Não é um exercício de trocas de calor? Então eu vou de acordo com a minha promessa. A soma das energias trocadas nesse sistema isolado tá zero. E aí eu te pergunto, o aluno tem que bater um papo com ele mesmo. Quem está trocando o calor aqui? O balde, o recipiente é o calorímetro. Se o cara não deu informação nenhuma desse balde, desse calorímetro, glória a Jesus, amém, é porque ele não participa da troca de calor. Ele não participa, uma coisa a menos. Então quem está trocando o calor são duas coisas, água e gelo. Então eu venho aqui e coloco, ó, calor da água. Né? Quando a gente fala água é líquida, né, gente? Porque gelo também é água, mas no estado sólido. Então água mais o calor do gelo. Tá aí. A somatória vai dar zero. Gente, nesse exercício, como é muito mais água do que gelo, eu sei que esse gelo vai derreter todo, né? 4 litros aí conta apenas 600 gramas, né? Enfim, então essa água, olha como é que eu vou fazendo agora. Então, água e gelo. Vou falar com calma aqui, o que eu vou fazer já estava me atropelando, perdão. Eu converso comigo mesmo como aquela coisa, como aquela substância, como aquele objeto está usando o calor. E ele pode usar de duas maneiras. Na forma de calor sensível, que é para mudar a sua temperatura, na forma de calor latente, que é para mudar de fase, ou pode usar os dois, claro, um de cada vez. Primeiro ele esquenta, depois ele derrete e eventualmente esquenta de novo. Então, ó, vamos lá. O que vai acontecer com a água? A água, ela só usa para mudar de temperatura. Então a água eu vou usar para ela só calor sensível. Só calor sensível.
porque ela só muda de temperatura, ela não muda de fase, ela não entra em ebulição, ela não congelou, nada disso. Agora, o gelo tem uma discussão legal. O gelo vai usar dois calores, um de cada vez. Primeiro, ele vai usar o calor latente, lembrando que calor sensível, gente, é o que macete, hein? Justo? Lembrou, meu olho? Gelo, primeiro ele derrete. Se ele derrete, é calor latente. Então eu vou usar para ele o que é mole. E depois que ele derrete, ele vai usar o calor também, energia, para aumentar a sua temperatura. Então o gelo, o aluno entendendo o que está acontecendo e não decorando. O gelo ele captura duas energias. A energia sai da água e vai para o gelo. E ele usa essa energia de duas maneiras. Primeiro, para mudar de estado físico e depois para aumentar a sua temperatura. Se aumentar a temperatura é calor sensível, que é o que macete. Então, vocês vão ver na minha resolução que eu vou jogar aqui, agora vem muito número, o meu quadro é pequenininho, então eu preferi jogar para cá. Eu vou ter um quimacete com os dados da água, 4 litros, que são 4.000 gramas. Eu vou ter um quemole com os dados do gelo, 600 gramas. E depois eu vou ter um calor sensível com esse gelo que já derreteu. A massa aqui vai entrar a massa de 600 gramas de gelo. Legal? Vamos ver aqui então, vou tentar explicar com muita calma, muito bonitinho. Vamos lá. Isso aqui que eu dei um tracinho vermelho, que eu fui tentando diferenciar, esse tracinho vermelho aqui é relativo à água, que são 4 litros, a água 1 litro tem 1 quilo, isso é bom, então 4.000 gramas de água, com calor específico igual a 1. A temperatura final do sistema é o que eu quero, e se você olhar lá nos dados, a temperatura inicial da água é 15. Então fiz aqui, ó, se você pegar esse primeiro parênteses em vermelho, é o quimacete dos 4 litros de água. 4.000 gramas, Czinho igual a 1, a temperatura final é o que eu quero, a inicial 15. Agora o gelo derreter, ó, calor para fusão, a energia da fusão. A massa de gelo que vai derreter são 600 gramas e o L de fusão que está no texto, você não tem que decorar, está aqui, ó, 80. Show? Então o que está em verde, eu cuidando da fusão do gelo. E finalmente, eu tenho isso aqui que eu tracei de amarelo. O que é isso aqui que está em amarelo? É o gelo que já derreteu e agora essa água virou tudo água, essa água vai esquentar. Bacana? Legal? O gelo, a massa é 600. Nem coloquei o calor específico aqui, eu deveria, né? O calor específico é 1, mais 1 é elemento neutro na multiplicação. 1 vezes 600 realmente daria 600. A temperatura final é o que eu quero. A inicial do gelo é 0. Está no texto. Pode ver lá. Aí, gente, no mais, aplica distributiva, faz a matemática, põe isso tudo na calculadora, por favor. Eu acho que eu dividi todos os membros aí, eu dividi por 100, né? Se eu não me engano, eu fiz isso, depois vocês confiram aí, por favor. Enfim, fiz aqui a continha, blá, 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 joga na matemática e achei que a temperatura de equilíbrio, esse sistema todo, esse sistema isolado, esse sistema perfeito e isolado, para numa temperatura final de 2,6 graus. Bacana? Tranquilo, gente? É um exercício bem clássico, é muito parecido, a ideia é bem parecida com o que já caiu no Enem. O Enem é até um pouco mais simples, né? Ele misturou, falou que ia tomar um banho, né? Já caiu isso algumas vezes no Enem. O cara queria uma água morna. Aí no Enem falava, mistura uma água quente e uma água fria. Qual seria a temperatura da água morna? Ou ele dava a temperatura, eu desejo tomar um banho a 30 graus. Qual é a massa de água quente que eu devo pôr? Sendo que ele dava os dados pertinentes, né? A quantidade de água fria, a quantidade de água da mistura final, enfim, todos os dados necessários ele dá. Quanto tempo de aula aí, meu amor? 15. 15? Essa aula vai ser curtinha, então, graças a Deus, né? Glória a Jesus. Gente, aqui está falando de um calorímetro e, se eu não me engano, eu não conversei para os alunos que essa matéria nova, o que é um calorímetro. Então, antes de fazer esse exercício, vou bater um papo rapidinho. Aqui, ó. Gente, quando se fala de um calorímetro, calorímetro é um balde. Então, se eu pegar aqui, ó, quando você lê a palavra calorímetro, é um recipiente
balde onde eu vou depositar as coisas. Então, isso aqui é um calorímetro. Né? Pode acontecer duas coisas. Se o exercício considerar o calorímetro, o recipiente, o balde ideal, ele não troca calor, ele isola o sistema com perfeição e isso é ótimo, é uma coisa a menos para pôr na conta. Se o calorímetro não for perfeito, que é o caso aqui, o calorímetro ele é mais um objeto no exercício, então o calorímetro tem que entrar na conta. Então o aluno tem que perceber se o recipiente, se o calorímetro, ele é perfeito ou não. Se ele não for perfeito, isso vai estar claro no texto, o seu calorímetro vai ter que entrar na conta. Só falar de pura curiosidade aí, né? Tá tão na moda, o meu tá na cozinha ali, o bendito copo Stanley. Ele é um calorímetro muito legal. Ele é um calorímetro extremamente eficiente. Não vou chamar de perfeito, né? Essa palavra perfeito você já suspeita, mas que ele seria, se você levar para um laboratório de física para fazer experimentos de troca de calor e usar o copo Stanley, seria maravilhoso como calorímetro. O com tampa, então, seria absurdamente eficiente. Legal? Então, calorímetro, recipiente. Outra coisa, quando você vai calcular o calor que o calorímetro absorve ou dá para o sistema, a fórmula é outra. A fórmula é Czão vezes ΔT. Então, cuidado, o calorímetro, o balde, o recipiente, ele não usa nem que macete e nem que mole. Ele usa isso aqui, Czão ΔT, sendo que esse Czão, pô, de azul, né? Sei lá por quê. Czão, ele é Czinho vezes N, inverti aqui, mas sem problema na multiplicação, né? Czinho vezes N, massa e calor específico, e o nome dele é capacidade térmica. Então agora eu vou poder ir para o exercício, quando o exercício falar que tem calorímetro, que o recipiente influencia na troca de calor, ele tem que entrar na conta e ele vai obedecer essa equação aqui, falando que ele vai te informar no texto provavelmente qual é a capacidade térmica, você joga aqui direto. E matematicamente, capacidade térmica é calor específico vezes a massa do objeto. Calor específico se refere à substância, calor específico se refere à substância. Capacidade térmica sempre que eu me refiro a um objeto. Tá? Se eu pegar uma estátua de gelo, o gelo, substância, água tem calor específico. O objeto, estátua, tem capacidade térmica. Legal? Gente, então agora vamos para o exercício. Filme game. Um calorímetro de capacidade térmica 300, se ele deu a capacidade térmica, ele vai entrar na conta. Contendo 200 gramas de água a 20 graus Celsius, e um bloco de massa igual a 1 kg feito de metal cujo calor específico é 0,25, está a uma temperatura de 50 graus Celsius. É colocado no interior do calorímetro, com tudo junto. Né? Nessas condições, qual é a temperatura final? A mesma pergunta lá, só que mudou bem, é um problema mais complexo. Então, ó, vou aproveitar o desenho aqui, vou dar uma de preguiçoso no bom sentido aqui. Eu tenho calorímetro, que vai entrar na conta. Eu joguei aqui água e joguei também um grande bloco de metal. Ele quer qual é a temperatura final, a temperatura de equilíbrio desse sistema isolado. Isso não foge calor para o ambiente, nada. O calor fica aqui, entre copo, água e bloco de metal. Justo, gente? Tranquilo? Vou fazer a mesma aí. É isso mesmo? Não é metal, não, é material. Ah, é um material? É um material, mas esse material é um metal. Tá bom. Então, sacou a ideia? Uhum. Gente, esse material aqui é um metal. Pode crer? Amiguinhos, vou deixar o desenho que me convém. Calorímetro, água, um material, né? E vamos lá. Vou apagar o restante. Meu quadro é limitado. E vai ocorrer a mesma coisa, tá, gente? Como a resolução, matematicamente, o exercício muitas vezes fica longo, um pouquinho enjoadinho para o aluno, né? Longo não quer dizer difícil, tá? Então eu vou pôr estrutura de pensamento aqui, que é o que me interessa, estrutura de pensamento. Põe aqui no quadro.
E depois a resolução matemática vai estar bonitinha aqui, direitinho na televisão. Se Deus quiser, vai estar bonitinho. Então vamos lá, como eu prometi, se é um exercício de trocas de calor, essas três coisas estão trocando calor, soma dos calores trocados nesse sistema tem que dar zero. Quem está trocando calor? Copo, água e um material. Neném. Então vamos lá. Calor do calorímetro mais calor da água mais calor do material. Isso tudo tem que dar zero. Vejam, gente, é sempre a mesma estrutura. O aluno ele tem que pensar, qual faz a parte do aluno pensante aqui, raciocinando? Quem está participando da troca de calor. E agora vem uma segunda e última etapa de pensamento. O resto depois é trabalho braçal. A calculadora faz quase tudo para você depois. Eu tenho que entender como cada um aqui usa o calor. Eu já falei que o calor do calorímetro é sempre Czão ΔT. O calor da água, ela só está mudando de temperatura. Nesse exercício ninguém muda de estado físico. Glória a Jesus, não tem que mole nesse exercício. Então aqui vai ser um que macete para a água aqui. MC ΔT com os dados da água. E finalmente, aqui no cantinho do quadro, eu vou ter um que macete também para esse material. Então, a me apertou aqui, vai ficar um MC ΔT com os dados do material. Tudo isso somado tem que dar zero. Então, vocês vão ver aqui na televisão que a minha estrutura de pensamento, onde eu tive que pensar, raciocinar fisicamente até aqui. Depois é o que eu gosto de chamar de trabalho braçal. Jogar valor, calculadora ajuda muito, e partir para baixo. Vamos lá? Então, ó. Né? Tá aqui de novo. Eu chamei de bloco aqui. Um material, um bloco. Né? Enfim. Calorímetro, água, bloco. Quando eu desenvolvi aqui só para o calorímetro, eu cheguei aqui, né? Eu fiz aqui 300, que é a sua capacidade térmica, temperatura final, que é o que eu quero, temperatura inicial. Aplicando a distributiva, o que eu fiquei para o calorímetro? Esse termo aqui do calorímetro, já aplicando a distributiva, ele ficou 300T menos 6.000. Tá? Mexendo matematicamente só com o calorímetro. Agora a mesma estrutura para água, o que macete para água, a massa de água são 200 gramas, calor específico da água 1, graças a Deus, temperatura final de todos param na mesma temperatura dentro do sistema, não sei, é a pergunta, e a inicial da água 20. Aplicando distributiva, eu chego nisso aqui. Legal? Agora, finalmente, para o bloco, para o material. A massa dele, 1.000 gramas, calor específico 0,25, talvez eu chamei de metal, gente, só fazer um parênteses, já olhando o calor específico, normalmente quem tem calor específico baixo, normalmente são os metais, tá? Talvez foi isso que me fez a tendência de falar a palavra errada, além de não ter lido direito. Enfim, temperatura final é o que eu quero, a inicial do bloco está no texto 50. Desenvolvendo, aplicando a distributiva bonitinho, ficou isso aqui. Agora eu tenho que somar esses três termos igual a zero. A soma desses três calores, a soma desses três termos tem que dar zero. Conservação da energia térmica no sistema. Tranquilo? Vamos passar aqui. Aí, ó. O do calorímetro, da água, do bloco. Somou bonitinho, tá aqui. Achei que a temperatura final desse sistema de 30 graus Celsius. Então vocês percebam a ideia que eu falei, né? Pensar mesmo, o aluno tem que pensar, saber física até aqui. Depois é mais um trabalho de calculadora, mais um trabalho braçal. Show? Gente, aprende-se a fazer exercícios de calorimetria, em geral, exatas é muito assim, não é só praticando. Eu vou mandar uma lista, então, do exercício para vocês, em cima disso aí, da gente praticar. Localizando o aluno, eu vou falar pela milésima vez o quanto calorimetria, né, que macete que é mole, cai no Enem, mas em especial potência térmica, tá? Calor pelo tempo. Cálculo de potência térmica cai muito.
Trocas de calor cai bem, mas não é tão insano, não é tão louco como exercícios de potência térmica, que eu vou fazer uma pancada com vocês, um monte com vocês. Vou mandar uma listinha de exercício, eu acho que já até tem, se eu não me engano, essa lista de exercícios, depois eu vou verificar se na semana passada eu mandei ou não. Se na semana 32 eu coloquei em anexo uma lista de exercício ou não. Eu acho que eu pus, mas vou verificar. Se não tiver colocado, eu acrescento agora nessa semana. Combinadinho? Falei que a aula era curta, deu quanto tempo aí? Vai dar 25. Aí vai dar 25, 30 minutinhos de aula, gente. Bom demais, né? Ó, tum. Adoro, gosto muito. Gente, abraço para vocês. Fiquem com Deus, boa semana, já estamos terminando novembro, né? Que loucura. Enfim, gente, abraço, fiquem com Deus, boa semana para todos. Tchau, tchau.